Aleluias. Amém, igreja? Saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz de Deus. Amém? Que vocês cada vez mais recebam a graça, o amor e a doce comunhão do Espírito Santo, viu, amados? Em nome de Jesus. Então, glória a Deus por tudo, igreja. Eu gosto de falar isso, igreja, porque eu entendo que na condição que nós estamos, nós precisamos glorificar a Deus independente de qualquer coisa. Por isso eu pergunto para vocês, glória a Deus por tudo, igreja. Eu sei que às vezes, dependendo da situação que se está, fica difícil dar um glória, porque não está bom. Mas no estado em qual Deus nos colocou, a gente tem que dar glória a Deus por tudo. Porque a gente já se encontra, igreja, no estado no caminho para o reino, amém? Vamos lá no texto, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glória a Deus, terceiro dia, em nome de Jesus. Ontem eu desejei estar aqui, mas o meu trabalho ele não permite. Para vocês terem ideia, eu troquei a minha folga para não dar erro hoje. Então eu queria muito estar presente, né, prestigiar o pastor Wesley ministrando a palavra de Deus, mas assim que soltaram lá no YouTube, eu prestigiei. Eu não prestigiei presente aqui na igreja, mas eu ouvi a palavra de Deus, porque eu entendo, igreja, que todas as vezes que houver ministração, nós precisamos ver o que o Espírito diz à igreja, entendeu? A gente precisa, é o único meio da gente entender qual é a direção de Deus para a nossa vida naquele momento. Então eu preciso ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Então que você não perca nenhum dia e ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, para que você não fique como muitos que estão perdidos sem saber para onde ir. Amém? Atos capítulo 19. Que texto! Glória a Deus, aleluia. É um texto aqui que, né, no ramo aí, no meio da teologia, o chicote estrala. Aleluia. Glória a Deus. Atos 19, versículo 1, na minha tradução está escrito assim. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões. Amém, queridos? Vamos orar um minutinho. Soberano e amado Deus, estamos aqui dispostos a ouvir o que o Espírito tem a falar ao nosso coração, Pai. Portanto, me dê cada vez mais sabedoria e que a partir de agora o Espírito Santo me conduza em toda maneira para que a igreja receba a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então eu queria iniciar a ministração de hoje com uma pergunta, pode ser? A pergunta que eu tenho para falar, né, para fazer a vocês é: vocês usam 100% da graça que lhe foi dada? De novo, para quem está me assistindo aí, vocês usam 100% da graça que lhe foi dada? A igreja, quem tem coragem de responder? Vocês usam, igreja? Eu queria falar um pouco disso. Pastor, você está querendo me dizer então que
A graça, ela é particionada? Não. Ela é dada de uma vez só. Ela é depositada na minha e na sua vida de uma só vez. Agora, se nós vamos usar ela, aí é outra história. Eu gostei do exemplo do pastor Wesley ontem, da bicicleta. Né? É como se eu recebesse uma bicicleta em si. Mas se eu não pedalar nela, vai estragar, não vai? Com o tempo não estraga? Se eu não... Não adianta nada a bicicleta ali. Eu gostei do exemplo dele de ontem. Falei, eu vou usar. Aleluia. Então vamos lá, igreja, ao texto. A Bíblia fala, igreja, que Paulo, fazendo aquilo que Deus o convidou para fazer, ele foi ministrar ali pelas cidades altas ali, né, nas províncias de Roma, chegou em Éfeso, e ali eles se deparam com 12 homens. E pelo que a Bíblia diz, esses homens já se encontravam no estado de discípulo. Amém, igreja? Vocês sabem o que é discípulo? Eu vou ler para vocês o que significa discípulo no dicionário português. Quem estuda, aluno, aprendiz, aluno respectivo a ensinamento. Então, todo discípulo, igreja, é aquela pessoa que se dispõe a aprender aquilo que lhe é ensinado. Vou dar um exemplo. Eles eram discípulos de quem? De João. Podia ser gentil. Podiam ser judeus. Somos discípulos do judaísmo. Mas Paulo logo identifica que eles eram discípulos de Jesus. E algo havia de errado nisso. Porque de um lado nós tínhamos recém-convertidos, porque estamos falando da igreja primitiva, né? O início da igreja, homens que acabaram de receber ali então, né, a palavra de Deus, que é uma coisa que eu quero deixar bem claro. A palavra de Deus, ela é introduzida no ser humano pelo ouvir. Sim ou não, igreja? E o próprio Paulo prega isso. Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, ele diz. Vou ler para vocês. Romanos 10, 17. Cadê os amiguinhos? Bota aqui para nós aqui atrás. Aqui. Romanos 10, 17. Está escrito assim, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de... Então, se eu não ouço, logo não terei fé. E Paulo teve dificuldade com isso. Porque Paulo, logo na sequência, quando ele termina de se encontrar com esses discípulos, diz a Bíblia que Paulo subiu para a sinagoga e prega veementemente, começa a pregar constantemente, mas os homens não quiseram ouvir, endureceram o seu coração, e aí ele pega os discípulos, se retira dali e vai para outro lugar, porque os homens, 3 meses pregando na sinagoga, e os homens não quiseram ouvir. E quando a gente lê alguns versículos aqui para cima, o 11 de Romanos capítulo 10 diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Né? Paulo estava dizendo, como que a pessoa vai invocar o nome de Deus se eles não creram? É como se alguém chegasse para mim e falasse assim, ô pastor Elton, eu vim falar aqui de Maomé para você. Eu vou falar, não, eu não creio em Maomé. Ô pastor Elton, eu vim falar aqui da Shiva, uma deusa indiana. Não, mas eu não creio em deuses. Então, tudo que você falar aí para mim, não vai adiantar de nada. E Paulo estava falando isso.
Como Deus vai operar se eles não creram? Como vai haver fé se não quiseram ouvir? E aí ele continua, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A necessidade de você falar a palavra de Deus é tão grande, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí ele continua: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Amém, queridos? Então, Paulo logo identifica que esses discípulos eram discípulos de Jesus, porque eles estavam ouvindo João Batista pregar. Só que alguma coisa faltava, amados, na vida desses 12 homens. Sim ou não, igreja? Sim, faltava. Aí, por um lado, nós temos 12 discípulos que acabaram de receber a palavra de Deus pelo ouvir, mas que ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Aí, do outro lado, nós temos Paulo, um homem já totalmente abastecido, cheio do Espírito Santo. Creio eu, igreja, eu gosto do ministério de Paulo, porque Paulo ele aprendeu a viver todas as situações possíveis, e ele declara isso lá em Filipenses capítulo 4. Vou até ler para vocês para não falar nada errado. Filipenses capítulo de número 4, ele diz... 4, versículo 10, alegre-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aí ele continua: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o ministério de Paulo era um ministério, igreja, que ele experimentou todas as situações possíveis, e ele era um homem que pregava muito sobre o poder do Espírito Santo, sobre os dons, e eu entendo que pelo fato dele ministrar toda aquela quantidade de dons, nele havia isso. Amém, igreja? Porque não tem como a gente falar daquilo que não conhecemos, sim ou não, igreja? Não tem como. Aqueles discípulos não conheciam o Espírito Santo, por isso que eles responderam: recebeste o Espírito Santo quando creram? Não, nem sei quem é. Aí Paulo se assusta. Ué, então que batismo vocês receberam? Paulo questionou: peraí, mas um pouquinho ele ia perguntar: foi João mesmo que batizou vocês? Foi o João? Aí eles respondem: foi João. João me batizou. Somos discípulos por causa da pregação dele. Ele fala: peraí, mas João prega referente ao batismo, né, através do arrependimento. Os irmãos sabem o que é batismo? Eu vou ler para vocês, tá bom? Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu queria ler no grego, mas eu não tenho acesso a essas coisas. Amém? Ainda não, estou buscando. Em nome de Jesus. Batismo no dicionário português está escrito assim: primeiro sacramento do cristianismo, que apaga o pecado original de quem o recebe e a este confere o caráter de cristão. Ato ou efeito de ministrar esse sacramento, batizar, é batismo. Então, basicamente, o batismo, igreja, é a confirmação da nova vida que você está aceitando. Sim ou não, igreja? É uma confirmação. Eu vejo isso como um selo. Então, quando a pessoa se decide batizar, ela foi instruída de tal maneira que ela fala: não quero mais a vida do velho homem, pois eu quero a nova vida e nascer de novo. Né? Era o que João pregava. O batismo. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11. Vamos ver o que João falava?
Mateus 3, versículo de número 11, igreja. Diz assim, ó: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa era a pregação de João Batista. Eu faço isso fisicamente, preste atenção. Eu estou confirmando essa nova vida que vocês aceitaram fisicamente. Mas vem um aí que vai confirmar isso espiritualmente. E esse lhes dará fogo. Eita navassubi comondécia nabrachai. Manabracanto navassuide que mandou fácia. De fato, igreja, João estava falando, o que eu faço ainda é físico, ainda é palpável, mas o que vem depois de mim vai dar algo tão sobrenatural, tão espiritual, que para muitos, igreja, falar do Espírito Santo é loucura. As pessoas tentam, mas espera aí, como assim o Espírito Santo? Como assim? É loucura, igreja, porque a gente não vê, mas sentimos em nome de Jesus. E aqueles homens tinham a confirmação física, mas ainda faltava neles a espiritual, porque todo discípulo de Jesus Cristo, ele precisa ter dentro dele a evidência do Espírito Santo. É necessário, igreja, não dá para dizer que é discípulo sem o Espírito Santo, sem a evidência do Espírito Santo. E quando é nos dado o Espírito Santo, é nos dado completo. De um lado, os discípulos sem conhecimento. Eu também já tive assim. Quem disse que eu tinha o conhecimento que eu tenho hoje? Do outro lado, um homem cheio de autoridade, um homem cheio de visão, um homem que quando caiu do cavalo, o cara ficou 3 dias orando, dentro de casa, sem parar. Alguém já fez isso? Alguém aqui já orou 3 dias? Igreja, eu vou dar um testemunho pessoal. Eu não queria sair aqui da palavra, mas não dá. Eu já fiz isso, igreja, várias vezes. Paulo tinha tanta autoridade sobre ele. Eu acredito, igreja, que Paulo usava 100% daquilo que foi lhe dado. A Bíblia diz que quando Paulo impõe a mão sobre esses homens é confirmado pelos céus, igreja. No momento em que ele impõe as suas mãos, Deus o confirma lá nos céus com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em novas línguas. A teologia nos dias de hoje, igreja, questiona demais essas línguas. Não é língua dos anjos. Falavam em grego, falavam em outras línguas. Para mim não importa que tipo de língua que era, mas era algo que vinha do Espírito Santo. E tudo aquilo que é de Deus eu quero para a minha vida. A Bíblia me ensina a aceitar tudo aquilo que está escrito, e ela me ensina a rejeitar o que não está escrito. Portanto, se tem, eu quero. Eu quero. Eu queria tanta, igreja, que eu me dispus a orar também 3 dias. Quantas vezes, e os que estão comigo é testemunha, eu não descia para o Guarujá, onde foi estabelecido um local para ali estar orando. Quantas vezes eu não descia na sexta e ficava sexta, sábado e domingo, só subia no domingo na hora do culto. Às vezes eu ia na quinta, eu ficava quinta para sexta, de sexta para sábado e sábado para domingo, orando, sem descer. Sem descer. Porque eu queria
tudo aquilo que me falaram que dava para ter. Eu queria. Então, se eu queria, eu tinha que ir buscar. Busca e eu te darei. Bate e eu abro a porta. A primeira vez, igreja, que eu ouvi o meu pastor falar em línguas, eu lembro que eu entrei, eu tinha aceitado Jesus, eu já falei para vocês como eu tinha aceitado Jesus. E todas as vezes que ele estava ministrando, que ele começava a falar em línguas, igreja, eu chegava lá em casa para minha mãe e dizia assim: mãe, a igreja é pequena, mas o pastor manja de grego e hebraico que só Jesus. Eu estava igual os discípulos, sem saber de nada. Mãe, o homem fala em hebraico, você precisa de ver, ele está lendo a Bíblia, sai uns TTT lá e eu fico, nossa, olha que legal, grego. Ô irmão, nem... O dia que me ensinaram, igreja, que aquilo que ele falava era dom de Deus, eu falei, é mesmo, é? É um dom isso aí? É, então eu quero. Cheguei nele e falei, o que eu tenho que fazer para ter esse negócio aí? Ele falou, é só orar, jejuar e dar muito glória a Deus. Eu falei, então eu vou fazer isso como se não houvesse amanhã. Porque eu quero. E eu me lembro que o dia que eu fui batizado, eu nunca sentei na frente. Mas naquele dia, eu sentei onde a pastora estava. E eu me lembro que o culto estava rolando. Eu comecei a chorar. Eu comecei a glorificar a Deus de maneira sobrenatural. Eu pensei que não, a igreja viu um estalo. Bem, eu não vi mais nada. Os irmãos falaram que eu me levantei, já falando em línguas. A igreja começou a glorificar. Na mesma da hora eu já saí profetizando, porque junto com as línguas veio de profetizar, e eu comecei a profetizar no meio da igreja. Eu não sabia de nada, mas eu queria muito, igreja. Eu queria muito provar 100% daquilo que me era disponível. E eu quero dizer isso a vocês. Em todos esses anos, igreja, que Deus fez isso comigo, eu nunca deixei de falar em língua com Deus. Nunca. Os meninos que são do meu ciclo, às vezes falam, você nunca parou de falar em língua. Eu falei, não vou parar. Porque aquilo que foi me dado, eu não vou deixar ninguém roubar. Dentro da responsabilidade humana, eu acredito, igreja, que Deus não toma nada de ninguém. Mas dentro da nossa responsabilidade, o próprio Jesus disse que aquilo que lhe foi nos dado, é possível enterrar. Lá na parábola dos talentos, ele diz assim, e a um foi dado 1, a um foi dado 2, e a um foi dado 3. E o que foi dado 2 multiplicou, e o que foi dado 3 multiplicou. Mas o que foi lhe dado 1 enterrou, porque ele ficou com medo de usar. E quando foram prestar contas, Deus pegou aquele que tinha enterrado e falou, vai lá, seu lugar é no lugar que range os dentes. Então eu disse para mim mesmo, eu nunca vou enterrar aquilo que me foi dado. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo aqui na igreja, e para você que está me assistindo, aquilo que foi te dado, não enterra. Não enterre. E se você enterrou, eu quero te dizer, volte lá e desenterre agora, Nava Subcomundécia, porque ainda não te pediram conta disso. Desenterre agora, porque não é perdido aquilo que o Espírito pôs na sua vida. Lamante no decanto, nabrafácia, sunibrica mandofácia, isso não some. Desenterra agora em nome de Jesus e comece a multiplicar isso que lhe foi dado, porque um dia, lamante no decanto, todos nós vamos ter que dar conta. Eu não posso enterrar aquilo que me foi dado. O apóstolo Paulo não enterrou nada daquilo que lhe foi dado. Nada, nada. Todas as vezes que eu li, igreja, essas passagens,
Paulo impondo as mãos, e o poder de Deus descendo pela imposição de mãos. Hoje em dia, a teologia dos dias de hoje fala que isso era para os tempos da igreja. Para mim está na Bíblia, é meu tempo, é meu. É meu, é meu. Eu vou aproveitar, eu vou usar. Eu busquei tanto, igreja, tanto. Para vocês terem ideia, Deus me deu tanta autoridade. Eu não estou falando isso para me engrandecer, igreja. Não é dessa maneira que eu estou ministrando aqui. Mas estou dizendo que você tem isso aí com você. Você só não usa. Você só não está usando. Eu quis usar de todos os jeitos. Todas as vezes que a gente saía para orar na casa, pastor, quantas vezes, a porção do Espírito era tanta, que quando eu colocava o pé, se o diabo estivesse lá dentro, ele já manifestava na hora. Quantas vezes eu não ouvi, o que é que você quer aqui? Eu digo, você vai sair daí agora. E ele saía. Quantas vezes ele não armou um murro para me dar? A baixinha ali falou assim, eu achei que tu ia apanhar. A mão parava aqui, ó. Porque maior era o que estava comigo. Igreja, use a graça que Deus colocou em você. Ela está aí. Ela está aí. Quantas vezes eu não orei? Estou com dor de cabeça. Saía na hora, igreja. Quem já teve essa experiência? Já vi uma pessoa doente levantar na minha frente. Igreja, eu estou falando experiência minha. Não foi que me contaram. Eu vivi isso. E eu sei que você que está me ouvindo também tem experiência maravilhosa com Deus. Eu sei que você que está me assistindo aí em casa, o Espírito depositou algo muito grande dentro de você. Não enterre. Usa aquilo que Deus te deu. Usa essa ferramenta maravilhosa. Eu vou usar o exemplo do pastor Wesley. Monta nessa bicicleta e começa a pedalar como se não houvesse amanhã. Utilize da graça que lhe foi dada. A Bíblia diz que Paulo pregou de novo para eles. João dizia sobre o arrependimento, e ele também disse sobre a confirmação dos céus, e a Bíblia diz que na hora que ele terminou de falar, igreja, eles foram cheios da subcomondécia. Os 12 foi cheio, porque eles estavam ouvindo aquilo que lhe era falado. Foram cheios e começaram já a manifestar os dons. A Bíblia diz que a gente deve, igreja, o próprio apóstolo Paulo, buscar com zelo os dons. Busca com zelo. Busca as coisas do Espírito. Busca. Eu incentivo a vocês a fazer isso. Eu garanto, igreja, que é um caminho sem volta. Aí eu acredito na graça irresistível, igreja. Porque quando você começa a ouvir essas coisas, o Espírito começa a mexer dentro da gente e falar, nossa, tem isso aí mesmo? Aí você vai ouvindo um falando, o outro falando, aí você fala, nossa, isso aí existe mesmo? Eu também quero. Aí a graça, igreja, começa a entrar dentro da gente e aí se torna irresistível. Irresistível, porque eu estou ouvindo. Então qualquer discípulo de Jesus, ele jamais pode deixar de ouvir a palavra de Deus. Jamais. Porque isso é o que alimenta a fé de cada um. Então para você que está em casa, não quer mais frequentar a igreja, volte a frequentar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você parar de ouvir, a sua fé vai ficar devagar. Vai ficar devagar. Até o momento que a gente não sabe dessas coisas, igreja, ok. Esses 12 homens eram discípulos de Jesus.
Não tem como negar. Mas só faltava a confirmação dos céus. Então, igreja, qualquer discípulo de Jesus tem que ter a evidência do Espírito Santo. Ainda que não seja no falar em línguas, ainda porque essas coisas, igreja, é depositado segundo a cada um. Mas o Espírito está aí. E esse é o maior poder. É ele já morar dentro de você. Eu parei, igreja, de falar visita. Visita não, Deus. Você já parou para pensar como que é uma visita? Todo mundo aqui recebe visita em casa. Recebe ou não recebe? Eu recebo. Como que é a visita? Você marca um horário, né? Ou a visita, né? De vez em quando chega de surpresa. Mas na maioria das vezes, nos dias de hoje, ela avisa, ó, vou aí. Ou a gente convida, ô fulano, vem aqui em casa. Então você marca um horário. A visita chega, entra, come, bebe, dependendo do que você vai oferecer, e vai em... Aí eu te pergunto, você deseja que o Espírito Santo faça isso? Entre e depois vai embora? Que é essa? Hoje, quando eu oro para o meu irmão, Jesus faz morada. Visitar, não. Ele só vai ficar ali um tempinho, mora lá. Porque se o Senhor morar, aí a casa é revirada. Então, quando eu oro pelo meu irmão, Senhor, visita o meu irmão, mora nele. Eu estou te pedindo, Senhor, faz uma morada nele. A gente não ordena, que eu não consigo ordenar ele. Mas eu peço, mora na minha mãe, mora no meu pai, mora lá. Porque se o Senhor morar da mesma maneira que o Senhor mora em mim, eu sei que vai dar certo. Então eu parei, igreja. Visita lá, visita não. Mora, Jesus. Faz morada naquele ser humano. Aleluias. Deus seja louvado. Eu não sei se vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo, igreja. Os cristãos dos dias de hoje às vezes querem segurar. Não deixa ele trabalhar da maneira que lhe apraz. Quantos homens tinha aqui, igreja? 12 homens. Logo em seguida, é aquilo que eu falei. Paulo sai, vai pregar na sinagoga, 3 meses. E a Bíblia diz que aqueles homens endureceram o coração. Não ouviram aquilo que ele estava falando. Então não teve fé naqueles homens. O Espírito não entrou neles, porque eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. Aí Paulo pega os discípulos, fala, vamos embora que eu vou instruir vocês em outro lugar, porque vocês já me ouvem. Nessa noite, para vocês que estão me ouvindo, igreja, em nome de Jesus eu quero profetizar. Deixe o Espírito, use 100% da graça que lhe foi dada. Não fique pegando um pouquinho. Use 100%. Deixa Deus trabalhar. E o nome do Senhor será exaltado. Amém, igreja? Vocês conseguiram entender? Eu dei aqui alguns exemplos da minha vida. Eu não gosto muito de falar, porque fica parecendo que quem tem essas coisas é melhor do que o outro. Não, igreja. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Tem o maior poder. Agora, se você almeja mais do que outras coisas, busque. Ele dá. Eu passava todos os dias da minha vida pedindo a autoridade de Deus. Olha que negócio maluco, igreja. Jesus me dá autoridade, mas eu quero a sua. Oi, igreja. A gente pede umas coisas, o processo para ter elas é meio complicado, mas na hora que tem. Quando você tem a autoridade de Deus, igreja, no nome de Jesus, quando você aponta o dedão assim, ó, o negócio acontece. Pedia demais, dia e noite. Jesus, me dá autoridade. Eliseu falava em teu nome lá, o negócio acontecia. Elias também falava lá no teu nome. Dá uma autoridade dessa aí. Dá uma autoridade de Paulo. Eu botar a mão na cabeça lá e... Me dá.
Porque eu quero experimentar essas coisas. Vocês não querem não, igreja? Eu desejo. Eu desejo. Aliás, eu já experimentei muita coisa. E não desejo deixar de experimentar mais nenhuma. Pelo contrário, eu quero experimentar muito mais. Eu quero viver muito mais das coisas que o Espírito tem para mim. Eu quero usar 100% da graça que me foi dada. 100%. Para isso eu vou orar e buscar o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus? Coloque de pé. Aleluias. Soberano e amado Deus, estamos aqui reunidos, igreja. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando no coração de cada um, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar para aquele que enterrou aquilo que o Espírito já deu. Senhor, que o Senhor toque nessa vida, para que ela possa buscar onde foi que ela enterrou isso. E que ela tenha a atitude de desenterrar e pegar aquele talento e multiplicar ele em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi entulhado, Pai, tudo aquilo que foi enterrado, em nome de Jesus, Pai, eu peço, aviva a Tua obra nos últimos dias, aviva o Teu povo nos últimos dias, Deus, para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido, pois eu agradeço a Ti pela oportunidade, eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, eu já quero Te agradecer, Senhor, mas em nome de Jesus, Papai do céu, trabalhe nos corações, Deus, e que o Espírito Santo possa convencer toda a Tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei, eu não posso afirmar, eu não posso apontar, Pai, porque não estamos aqui para julgar, não estamos aqui, Senhor, para denegrir ninguém, mas se tiver alguém aqui, Pai, que enterrou o seu talento, em nome de Jesus, Deus, aviva essa obra, Pai, aviva essa vida, para que ela possa desenterrar, para que ela possa voltar a se comunicar com Teu Espírito Santo, usar 100% da graça que lhe foi dada, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. É que eu Te louvo e Te agradeço. As irmãs podem vir aqui louvar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar, igreja. Igreja, eu tenho seguido alguns ministérios, os ministérios de louvor. Eu mostrei para a Bárbara hoje. Eu não sei se vocês escutam, mas eu gosto de escutar. O Bruno, ele faz parte do grupo chamado Morada. No YouTube tem uma canção que ele canta. Igreja, ele só dá a primeira nota. Trim. A igreja começa a cantar. Eu olhei para a Bárbara e falei, um dia Deus há de permitir e me dar uma igreja que vai fazer isso. Ela vai cantar como se não... Mãe, cantou 3 louvores assim, igreja. Ele nem falava, ele só aqui, ó. E a igreja inteira, só ouvia a igreja. Eu falei, um dia eu vou ter isso. A igreja inteira. Na hora que o grupo abrir a boca, a igreja já começar. Glória a Deus. E o nome do Senhor ser exaltado. Glória a Deus. Vamos precisar desse aqui. Bendito é o Teu nome, Jesus. Graças te damos, Pai, pela misericórdia, bondade e justiça. Aleluias. No seu tanto que você tem do Espírito, o que eu posso afirmar é que Ele está aí. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o ao que está sentado
tua unção, derrama da tua graça, derrama do teu poder. Opera, ó Deus, os teus sinais, opera as tuas maravilhas, porque o Senhor é soberano, é majestoso, o Senhor é excelente, ó Pai. Tu és o Todo-Poderoso, o dono da nossa vida, o Senhor das nossas vidas, o Senhor deste lugar. Opera com os teus sinais, opera, Senhor, com as tuas maravilhas, curando, libertando, tirando toda a timidez, ó Deus, livrando-nos de toda cegueira, ó Deus, tirando todos os impedimentos, tudo aquilo que nos impede de viver 100% da tua graça, a plenitude do teu Espírito Santo. E nós te pedimos, Senhor, distribui os teus dons, distribui os teus dons no meio do teu povo, conforme a fé, conforme os teus propósitos, conforme o teu querer, conforme o desejo de cada um, Senhor. Manifesta-te no meio da tua igreja. Oh, aleluia. Quebra as cadeias, os grilhões, os impedimentos, os entraves, tudo aquilo que Satanás tem levantado, colocado como dificuldade, nós rejeitamos e resistimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque tu és o poderoso Deus, o Senhor das nossas vidas. Aleluia, aleluia. Vamos declarar mais uma vez: poderoso Deus, a minha alma anseia por ti, ó Pai. Poderoso
Amém, igreja? Eu estou molhado, igreja. Amanhã tem mais. Em nome de Jesus. Amanhã é o presbítero Irineu. Já ouvi falar. Graças a Deus pela vida dele, igreja. Agradeço em nome de Jesus a oportunidade. E que o Espírito Santo continue operando. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem mais algum recado, pastor? Amanhã estaremos aqui de novo, das 8 às 9h30, para a glória do Senhor. Amém? Por mim eu nem terminava, igreja, mas enfim. Estenda as vossas mãos. Que a graça, o amor, a doce comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, que toda a igreja de Deus diz. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente uns aos outros com a paz de Deus.